Estamos iniciando o nosso programa, o nosso encontro de todos os sábados aqui na Rádio Tabajara 105.5 FM. Hoje nós vamos refletir um pouco, porque não dá muito tempo para a gente refletir mais profundamente, sobre a humildade. Esse sentimento que todos nós devemos desenvolver em nós, no nosso dia a dia, se nós quisermos fazermos jus ao título de cristão. Gente, se nós não fizermos isso, não desenvolvermos esse sentimento que gera atitudes, que gera pensamentos, que gera tudo de bom, para as nossas realizações diárias no bem, a gente vai ficar devendo muito à espiritualidade amiga que nos apoia, que nos ampara, que nos incentiva. Porque esse é um dos sentimentos mais sublimes que tem. Que se nós começarmos a desenvolver a humildade, nós vamos chegar lá. Nós vamos conseguir alcançar as outras. Então, o humilde, ele respeita os outros. Se uma pessoa não tem respeito pelo outro, ele é uma pessoa que ele é orgulhoso, que é o contrário de humilde. O orgulho é o oposto da humildade. Então, por quê? Se ele não respeita o outro, ele é orgulhoso, porque ele se acha o quê? Superior ao outro. Então, quem é você para vir querer me chamar a atenção? Quem é você para vir querer me ensinar? O que eu sei já basta. Muitas vezes é isso que a gente escuta, né? Os orgulhosos, eles não aprendem com as pessoas, porque eles acham que aquela pessoa não tem capacidade para ensinar a eles. Ou não tem capacidade, ou então porque ele não se identifica com o comportamento daquela pessoa, com o pensamento dela. Porque a pessoa já está, muitas vezes, no caminho já da humildade e já não tem mais todo esse sentimento de orgulho, então ele acha que aquela pessoa é uma coisa qualquer. E o humilde, ele reconhece os seus limites, que isso é importantíssimo, gente. Olha, imagina só, eu não conhecendo os meus limites, eu vou extrapolar eles e vou cometer erros tremendos, muitas vezes até irrecuperáveis ou reparáveis. Não é não? É sim. E por que é que o humilde, ele respeita isso? Ele respeita os seus limites, ele conhece os seus limites. Ele não vai além dos seus limites, porque ele já desenvolveu justamente esse sentimento que faz com que a gente viva bem. A gente se comporte de uma forma cristã, sem arrogância, sem achar que pode tudo a toda hora. E reconhece também o humilde a importância dos outros. Ele não se acha importante. Não. Ele se acha uma pessoa que está contribuindo para o melhoramento, vamos dizer, da humanidade. Ou o melhoramento do seu grupo, da sua cidade, da sua rua, do seu bairro. Mas ele jamais vai achar que é importante demais, que se ele sair dali, se ele deixar de participar de alguma coisa, aquilo ali vai acabar, porque ele é o cabeça, porque ele é o bambambam da coisa. O humilde, ele não pensa assim. Quem pensa assim é quem? O orgulhoso.
Então, se você está nessa ainda de se achar altamente importante aonde você está fazendo parte, ou a profissão que você está desenvolvendo, você se acha o melhor, quando na realidade você não é, você se acha, olha só o que eu estou falando, se acha, mas não é. Porque se você tivesse humildade suficiente e você fosse realmente, o que é que você faria? Você não ficava bradando aos quatro cantos que era tão importante. É isso que a gente vê aí. O orgulho das pessoas é muito grande, gente. Você pode olhar. Muita gente bate no peito. Eu sou, eu isso. Eu já ouvi gente falar com tanto orgulho, falar com esse orgulho batendo no peito, porque é uma pessoa que está participando de uma crença religiosa. Aí bate no peito. Mas bate mesmo. Você está diante, certo, de um homem de Deus, ou então de uma mulher de Deus, como se os outros também não fossem filhos de Deus. Como se os outros não participassem de nenhuma crença religiosa ou não tivessem suas crenças. E nós, enquanto pessoas que vamos querer desenvolver a humildade em nós temos que reconhecer a capacidade do outro. O outro pode ter dificuldades mais do que as suas para conseguir realizar determinadas coisas. Mas isso não quer dizer que ele seja menos do que você. Não. Que ele seja menos inteligente ou menos esforçado, não. É porque ele está dentro justamente do limite dele. E ele não extrapola o limite dele. Ele está dentro do limite dele. Então ele está fazendo a coisa certa. Muitas vezes nós achamos que o outro está errado, quando na realidade nós é que estamos errados. Porque nós somos aquele que ultrapassamos os limites. E aí queremos que todo mundo ultrapasse os limites também, que seja igual a gente. E a gente não pode querer que ninguém seja igual a gente. Ninguém é igual ao outro. Cada um está dentro do seu processo evolutivo, moral e espiritual, né? Você pode ser um advogado e o outro pode ser um advogado. O outro pode ser médico, você pode ser médico. Mas na questão moral e espiritual, isto não é condição para que vocês sejam iguais. São iguais em profissão. E até mesmo na prática dessa profissão ainda não são iguais. Porque muitos aí são humildes, médicos humildes, que têm um comportamento diante do seu cliente, do seu paciente, de um ser cristão realmente que está vendo aquele paciente como seu irmão. Não apenas como vamos dizer assim, uma questão monetária. Ou seja, ele não é uma consulta que vai pagar. O dinheiro da consulta, ele não é o dinheiro da internação, do hospital. Não, ele é um ser humano que está precisando dos seus serviços. Então, esse médico, ele é um médico humilde. Ele não se acha o Deus, porque o problema é que muitas pessoas querem ser Deus, e não pode. Deus é único. Nós somos filhos de Deus, mas não somos deuses. Apesar de Jesus ter dito que nós somos deuses, mas no sentido de ter capacidade, de ter sido criado por Deus enquanto espírito simples e ignorante, para evoluir, para crescer, para conseguir arregimentar para si os benefícios que o mundo oferece. Quando eu falo mundo, não é só o planeta Terra não, viu, gente? É o universo que oferece. Então, fomos todos criados simples e ignorantes, fomos todos criados iguais. Ninguém foi criado anjo nem santo, não. Nós vamos evoluindo, nós vamos subindo os degraus evolutivos da nossa caminhada moral e espiritual. O humilde, ele é uma pessoa, vamos dizer, ele aceita a pessoa chegar, ele está falando uma coisa, e ele aceita o outro chegar e dizer, fulano, olha,
você não, isso que você falou, o que você fez não foi correto. E ele aceita aquilo. O humilde, ele aceita, ele pede desculpas, ele fala que está equivocado naquilo, que foi que equivocou-se, realmente equivocou-se, porque não é do feitio dele. Mas o orgulhoso não. O orgulhoso não aceita de jeito nenhum. Então ele é uma pessoa que ele não é uma pessoa que possa ser ensinável. Ou seja, aquele que realmente se submete ao ensinamento do outro. Ele não aceita. Você pode olhar, ver isso até na escola. Todos nós que frequentamos as escolas, nós temos sempre 1 ou 2 alunos na sala de aula que são aqueles que querem saber mais do que o professor. Bate de frente com o professor querendo saber mais. Não porque quer demonstrar que está aprendendo. Porque quando você aprende, a gente só aprende se a gente for humilde. Se a gente for orgulhoso, a gente não aprende. Porque o orgulho, ele veta esse campo de aprendizado. Pode olhar se não é. O humilde, é uma pessoa mansa. Veja bem, quando eu falo uma pessoa mansa, lá nas bem-aventuranças, Jesus fala, bem-aventurados os mansos. Mas as pessoas pensam que o manso é aquele que aceita tudo de cabeça baixa. Não é. O manso é aquele que não provoca discussões. O manso é aquele que não provoca, vamos dizer assim, balbúrias, entendeu? Ele não vai provocar, mas ele também não vai ficar calado. Que as pessoas pensam que a mansidão é você aceitar tudo balançando a cabeça feito lagartixa. E não é. Isto não é, vamos dizer, avanço espiritual e moral se você aceita tudo de cabeça baixa, ou balançando a cabeça, ou concordando com tudo, para poder se passar por uma pessoa mansa, branda, e não é. O humilde, ele tem consciência dos erros que ele comete e procura refazer. Mas ele também não fica calado diante de injustiças sociais. Injustiças, vamos dizer, dentro do próprio ambiente dele de trabalho. Ele não vai ver um colega sendo injustiçado, certo? Sendo caluniado, e ele sabendo que aquilo ali não aconteceu, que aquela pessoa não cometeu aquele erro, ele vai ficar calado porque ele quer ser manso. Não. Porque ele quer ser bonzinho, porque ele quer ser uma pessoa muito querida por todos. Não, não é assim, gente. Você tem que ser verdadeiro. Tá lá, você é cristão, sou cristão, então você tem que ser verdadeiro. É o sim, sim, não, não. Você não pode. Jesus, ainda sábado, eu falei que Jesus fala no evangelho dele que o forte ajuda o fraco, que sabe mais ensina quem sabe menos. Então, esses são os princípios cristãos deixados por Jesus. Que eu falo das informações que Jesus traz, mas são princípios morais, espirituais, que nós temos que colocar no nosso dia a dia. Então, eu não posso ser manso vendo injustiças e ficando calado. Não. Eu posso ser manso porque eu não vou querer guerra. Eu vou querer paz. Mas eu vou ficar do lado de quem tem razão. Eu vou ficar do lado do mais fraco. Que quase sempre é quem paga o pato, né? Entendeu? Porque, olha, o orgulhoso, ele faz o seguinte, ele não aceita que ninguém aponte seus erros e não reconhece seus erros, não é? Ele se espalha logo na hora. Isso quer dizer que ele não é manso, ele se espalha, ou seja, ele é violento. Ele é violento com palavras, ele é violento com gestos. O manso, ele não é violento, mas ele é justo. Ele está do lado da justiça.
da justiça que nos é trazida pelo Evangelho de Jesus. Então está ao lado do mais fraco, do oprimido, daquele que está sofrendo as consequências do comportamento do que se acha superior a ele, do que se acha que é melhor do que ele porque tem uma conta bancária grande, porque fez faculdade, porque fez doutorado, porque fez pós-doutorado, se acha melhor. O orgulhoso é assim. O humilde eu acho tão interessante. Eu conheço pessoas que são PhD já 2, 3, 4 PhD. Mas continuam as mesmas pessoas que eram quando fazia faculdade normal ou quando estavam no colégio. Por quê? Porque são pessoas humildes. Eles adquiriram o conhecimento intelectual, estão além de muitas pessoas, mas eles não se consideram especiais. Eles se consideram pessoas normais. Só que ele tem mais, vamos dizer assim, é mais dedicado, é mais estudioso, tem mais facilidade de entender as coisas. Mas isso ele não passa para o outro assim, de forma a querer humilhar o outro, né? Porque quando você está humilhando alguém, acabou sua humildade. Quando você está humilhando alguém, você está expondo justamente o seu orgulho. Eu conheço muitas pessoas que são assim. Já fui alvo delas. Não nego. Fui alvo delas. Mas que bom, que maravilha que eu fui o alvo delas e não foi elas que foi o meu alvo. Não fui eu que ofendi. Não fui eu que humilhei. Se eu fui humilhado, não sei, porque, assim, você é humilhado quando você deixa que o seu orgulho fale mais alto. Que o orgulho é que faz com que a gente se ressinta. Ou seja, que a gente guarde mágoa. O orgulho é quem faz com que a gente fique chateado. É normal você, na hora, ficar chateado, porque nem todo a gente aqui não é santo. Ninguém está já num patamar de evolução moral e espiritual igual a de Jesus. Mas não está mesmo. A gente ainda tem muito chão pela frente. Mas aí a gente se sente assim, chateada, magoada. Mas não deixa que aquilo tome conta de você. Não deixa que aquilo passe além de 5 minutos, 10 minutos. Por quê? Porque você vai entender e compreender que aquela criatura que fez isso com você é que merece toda a sua compaixão. Não é ela que tem que ter compaixão por você, não. É você que tem que ter compaixão por ela. Por quê? Porque você tendo compaixão, você está exercitando também a humildade. Todo o sentimento do bem, você está dentro do Evangelho de Jesus. Todo sentimento ruim, você está fora do Evangelho de Jesus. É bom que a gente entenda isso. Então, se você se diz cristão e humilha alguém, e é orgulhoso, vaidoso, se acha o Todo-Poderoso, você não está praticando o Evangelho de Jesus. Portanto, você vai demorar muito a ser cristão. Porque você vai ir e vir a cada nova existência, assim, porque o orgulho é um sentimento muito forte. Forte no sentido de você conseguir se desgarrar dele. Porque ele gera a vaidade, ele gera a ganância, ele gera todos os outros sentimentos. E as pessoas gostam muito de conseguir alcançar os seus desejos. E a maioria dos desejos nossos são desejos materiais. E a gente dá muito valor aos desejos materiais. A gente tem que aprender a ter desejos morais. Desejos morais no sentido de querer se desvencilhar, né? Extrair de dentro de você, por exemplo, o orgulho. Para que você vá conseguindo construir o seu sentimento de humildade. É uma forma fantástica. É possível? É que Jesus não disse
vós sois deuses, se quereis, podeis fazer tudo o que eu faço e ainda mais, mas para isso você precisa desenvolver os sentimentos que são necessários para você ter um comportamento realmente cristão. É muito interessante estudar o Evangelho de Jesus. Mas mais interessante ainda de estudar o Evangelho de Jesus é você praticar o Evangelho de Jesus em todos os lugares, no dia a dia. E um dos sentimentos melhores para você começar a desenvolver é a humildade. Porque a humildade vai fazer com que você não se aborreça tanto com as pessoas, certo? Mas também ser humilde não é ser conivente com o erro do outro não, viu, gente? Olha só. Muitas vezes a gente pensa que esses sentimentos maiores que nós temos que desenvolver sendo, vamos dizer, conivente com aquelas pessoas. Porque eu tenho que ser bonzinho. Eu tenho que ser benevolente, sim, com o outro. Eu tenho que ser. Ainda essa semana eu estava conversando com um amigo meu e eu falando. Nós temos que ser benevolentes com os outros. Temos. É primordial. Mas com aqueles que ainda são ignorantes. Ou seja, que não tiveram acesso ao conhecimento do Evangelho de Jesus. Ou como? Pessoas que não sabem ler. Como é que vai ter? Vai ter conhecimento do Evangelho de Jesus através de outras pessoas. E quase sempre, muitas vezes, se junta, vamos dizer, numa crença religiosa, onde a pessoa que está à frente da orientação não tem capacidade para isso. Por quê? Porque ele está ali com interesses pessoais. Não é o que a gente vê por aí. São interesses pessoais. Não são pessoas com compromissos morais e espirituais consigo e com o outro. Porque eu sempre falo, tudo começa do individual. Se eu quero passar para alguém determinados sentimentos, através de comportamentos meus, de pensamentos meus, eu tenho que desenvolver aquele sentimento em mim. Porque se eu for falar de uma coisa que eu não faço, eu estou sendo o quê? Hipócrita. E a hipocrisia foi o que Jesus mais condenou. Condenou em quem, gente? Condenou naquele pobre coitado que saía arrastando um saco de coisa para vender na feira. Ou aquele coitadinho que vivia lá na roça catucando a terra para plantar o grão do trigo. Não, ele condenou a hipocrisia em quem? Nos que detinham o conhecimento da lei, os escribas, os fariseus e os saduceus. Eram as três crenças, né? Essas três correntes religiosas que existiam naquela época, que mandava e desmandava, vamos dizer assim, na questão moral dos seus povos. Era quem dizia o que estava certo e o que estava errado. Fora Roma, né? Roma era a administração política, econômica, financeira. O Sinédrio, que eram os escribas, fariseus e saduceus, era a administração moral. Eles tinham essa obrigação porque eles detinham o conhecimento da lei, da Torá, a lei mosaica. Né? Aí Jesus chega e faz o quê? Diz, olha, eu não vim derrogar as leis. As leis quais? Dos 10 mandamentos. Mas essas normas e leis que estão aí, isso aí não foi o meu pai que trouxe. Não foi meu pai que fez. Não foi. São leis que Moisés instituiu. Então ele vem derrogar essas leis, as leis de Moisés, e não as leis do pai, que estava nos 10 mandamentos. Né? Que foi adulterado também, mas aí ele vem e traz todo aquele sermão do monte com as bem-aventuranças e todas aquelas recomendações que ele nos faz. Aquilo ali, gente, se a gente conseguir colocar pelo menos 10% na nossa vida, a gente já vai crescer muito nessa existência. A gente vai alcançar já um objetivo bom aqui nessa existência. Então,
Uma pessoa que é mansa, ela tem uma capacidade de influenciar o outro. Não por palavras só, certo? Não. Porque hoje em dia é moda, né? Ter os influencers no Instagram, no Facebook, não sei o quê, todas essas mídias aí. Tem as pessoas que são influencers, que tem seguidores, que tem não sei o quê. Não, aqui essa influência é a influência moral e espiritual que o manso tem que passar. E ele passa através das palavras também, porque as palavras do manso real, daquele que está justamente desenvolvendo a humildade em si e outros sentimentos melhores, ele passa segurança para os outros. Por quê? Porque quando ele fala daquilo que ele faz e não daquilo que os outros fazem, certo? Ele não fala, ele não recomenda que você desenvolva algo que ele não está fazendo. Não. Então isso passa a segurança, passa a verdade, o verdadeiro. A pessoa verdadeira, ela consegue fazer com que o outro compreenda as coisas, porque ela fala daquilo que ela faz, né? Então, isso faz com que as pessoas se influenciem. Eu não chamo de se influenciar, mas eu chamo da pessoa ser uma pessoa que consegue transmitir para o outro a verdade. A verdade que liberta, ou seja, aquele conhecimento que a pessoa adquiriu através, vamos dizer, dos livros, das experiências diárias, dos erros que ela cometeu durante todas as existências, de tudo que ela fez, porque os erros são importantes, gente, sabia por quê? Porque são em cima desses erros que a gente conserta as coisas, que a gente aprende a coisa verdadeira. Aquela história de cometer o erro, errar é humano? Não, errar não é humano. Errar faz parte da vida, mas não pode continuar cometendo os mesmos erros. Você tem que errar, reconhecer que errou e reparar aquele erro. Começar a construir a verdade em cima da mentira que você foi adepta o tempo todo. Então é preciso que a gente entenda isso. E o humilde, ele é corajoso. Ele é corajoso porque ele tem certeza que está no caminho certo, que está colocando em prática o Evangelho de Jesus, né? E eu convoco vocês a começar já a desenvolver a humildade. Eu também vou desenvolver a minha humildade, viu, gente? Ainda também não sou humilde, não. Mas estou tentando. E isso é que é bom, você não parar de tentar. É difícil? É. Mas não vai te causar, vamos dizer assim, empecilhos, porque é difícil, porque você tem capacidade de desenvolver a humildade. Porque Deus nos deu essa capacidade, quando nos deu o raciocínio e a inteligência para poder a gente analisar as coisas, para poder a gente superar os erros, para poder a gente caminhar seguro nessa estrada, aonde essa vida é eterna, certo? Então vamos ficando por aqui e até o próximo sábado, se Deus quiser.